Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Este é o segundo episódio gravado aqui em nossa casa, em modo debate comentado sobre os dois episódios que saíram a semana passada, que foram os episódios da Flávia Cabasso e da Carolina Salgueiro Pereira. E a semelhança do que fizemos no último episódio que gravámos cá em casa, a ideia é comentarmos um bocadinho o que aconteceu e ficarmos à conversa sobre estes temas, sendo que eu estou especialmente curiosa por saber o que é que tu achaste do episódio da Carolina, porque eu adoro a Carolina, mas o João tem opiniões políticas às vezes muito diferentes dela, então sinto que estou assim com expectativa. Não podes começar, tu estás com uma grande expectativa. Expectativa em saber o que achas, não ouviste o que eu disse. Sim. É sempre assim, tu ouves meio o que eu digo. Ouvi tudo. Eu gostei, acho que é uma pessoa bastante lutadora, pelo menos isso, e que tem imenso mérito nas coisas que faz. Depois opções políticas são opções políticas. E aí, pronto, não somos todos perfeitos, não é? Pronto, começamos! Mas acho que é de louvar os vários movimentos que foi criando, a trabalhar ao mesmo tempo, toda a forma como chegou às Nações Unidas e que ela falava de pessoas que olhavam para ela e diziam-lhe, pá, eu gostava imenso de estar onde tu estás, mas como é que fizeste isso? E ela contava a história e se calhar afinal não quer. Se calhar afinal não queres ter este trabalho todo, não é? E eu gostei imenso quando ela disse que trabalhava nas Nações Unidas e depois ia-se manifestar à porta das Nações Unidas. Exatamente, e dizer que essas duas coisas eram compatíveis. E acho piada a isso porque na verdade ela estaria a mudar uma coisa no interior e no exterior, não é? Estando lá dentro e estando fora, não é? Que pode ser interessante. Sim, eu gosto mesmo muito dela porque acho que é muito importante e esta é uma questão gira de debater. Nós ouvimos muitas vezes esta ideia de que a luta pelas alterações climáticas é uma luta muito associada a fações partidárias e a Carolina está muito ligada aos movimentos de esquerda, ela própria diz isso no podcast, mas também é da opinião, como nós somos, embora se nós sejamos talvez um bocadinho mais enviesados, de que não pode ser só um lado a lutar por isto, não pode ser eu acho que, infelizmente, em Portugal a esquerda apoderou-se do tema do clima. Mas também porque a direita deixou... Sim, não também fez não fez nada, nada, mas apoderaram-se do tema do clima quando não tem nada a ver com esquerda nem com direita, não é? Mas tu vires o que tem acontecido em Portugal nos últimos anos, a verdade é que à direita houve sempre muito mais interesse em resguardar os poderes económicos do que... Sim, há esse... O que não significa que não haja partidos que o façam. Por exemplo, tu tinhas o MPT, que nasceu e é um partido que não é esquerda nem direita, mas se calhar se tivéssemos de pôr mais tendencialmente à direita. Situa-se à direita, claramente. Sim, e é um partido que nasceu, a gênese do partido foi de justiça social e ambiental, portanto é um movimento partido da terra, não é? Sim. E tinhas também, bem ou mal, um CDS muito ligado também à parte do apoio social, mas também do repovoamento do interior e da necessidade e do mar. Sim. Portanto, a verdade é que existiram partidos, aquilo se calhar num centro-direita perdeu-se um bocadinho essa mensagem. Acho que a direita fez sempre muito pouco barulho em relação ao clima e a esquerda, como é característico da esquerda, faz muito barulho. Temos de aprender alguma coisa. Não sei de qual das duas maneiras é mais eficaz. Só acha que isto não é uma bandeira da esquerda. Claramente que a mais eficaz é da esquerda pelo facto de estarmos a associar. É eficaz nesse ponto de vista. Sim. Não sei se é eficaz do ponto de vista de ação, que não é, claramente. Sim, e é uma coisa que por acaso é curiosa, porque se nós considerarmos, na verdade não foi a direita ou a esquerda que não falaram do assunto, foi o centro. Centro-direita e centro-esquerda. É o PS e o PSD. O PS e o PSD, que são as grandes forças políticas, nunca fizeram o suficiente em relação às alterações climáticas e não estão a fazer. E agora viu-se... Nós ainda há bocado falamos no outro episódio. Sim, falámos da Lei de Bases de Clima, mas se formos falar da proibição de combustíveis fósseis a partir de 2035, o António Costa foi um dos grandes defensores de que não pode ser. Não é? E claro que isto tem que ser uma transição e não é simplesmente... Isto foi num outro episódio que se falou de vamos ter que substituir trabalhos, não é? Pessoas mecânicos não podem simplesmente ficar sem trabalho, mas a terra não espera porque estas pessoas ficam sem trabalho, não é? Nós enquanto sociedade temos que reabilitar um bocadinho estas pessoas e educá-las para conseguirem ter outros trabalhos. Sim, formá-las, a ideia não é deixar ninguém sem trabalho. Isto é como em consultoria de empresas, não é? A ideia não é despedir pessoas, a ideia é formar as pessoas para outras coisas. É melhor não ir por aí. O que é que tu fazias em consultoria de empresas, João?
Não, a ideia é sempre vamos formar pessoas para outras coisas, não é? Vamos reestruturar processos, formar pessoas para outras coisas, não é? Os trabalhos que tu fizeste mais implicavam trabalhos ficarem obsoletos e não sei se as empresas para as quais tu trabalhaste estavam muito preocupadas em reabilitar as pessoas. Estavam sempre, sim. Okay. Felizmente sim. Sim, também eram empresas bastante grandes? Sim, isso felizmente sim. Nunca se despede ninguém. Para o bem e para o mal, até porque a lei laboral portuguesa não é muito difícil de despedir alguém, portanto, Por isso é que às vezes as pessoas não contratam isso. Não é? Às vezes erradamente. Eu não sei se é erradamente, eu acho porque isso é feito para defender os trabalhadores, porque nós vemos às vezes despedimentos em massa, o que acontece com as big techs. Mas em massa consegues fazer sempre. Consegues. Aliás, é a única forma que tu tens de despedir em Portugal, é despedimentos coletivos. Sim. A não ser que seja por justa causa e que estás 2 ou 3 anos para conseguir justificar uma justa causa, passa a redundância. Mas ao mesmo tempo, vendo a maior parte da maneira como a maior parte das pessoas vive em termos laborais, não a Chiara, que está aqui a ressonar, porque claramente não trabalha nem faz nada, não seja dormir e comer. Portanto, o som é a Chiara a ressonar, é o nosso ASMR privado. Mas aquilo que vemos é pessoas, no geral, com condições laborais difíceis. Se já não houvesse uma maneira de as proteger em relação a despedimentos, às vezes podia ser um caos. Nós vemos em big techs e mesmo há países, por exemplo, nos Estados Unidos, despede-se por dar cá aquela palha, sim, não é? Mas no dia a seguir tem emprego, percebes? Tem, porque a economia está feita para isso. Funciona mais ou menos, depende das pessoas, depende dos empregos e depende das condições que queiras aceitar como um emprego. Este tipo de empregos funciona. As pessoas efetivamente têm emprego no dia a seguir. Eu tive um amigo que foi despedido do Twitter. Passado uma semana mas é trabalho especializado. Passado uma semana estava com trabalho. Trabalho informático há de ter... Então, no Big Tech é assim, não é? Ok, mas estamos a falar de leis laborais no geral, para proteger trabalhos menos especializados e mais difíceis. Mas alguém tem que proteger também o empregador, não é? Porque efetivamente é ele que está a arriscar para que todas aquelas pessoas tenham ao fim do mês, tenham dinheiro para pagar casas, tenham dinheiro para pagar comida, tenham dinheiro para pagar tudo. Eu não sei se é o arriscar tem de ser assim tão valorizado, eu acho que é o manter o trabalho. Também tem que ser. Não concordo. Pronto, vamos ter que discordar. Eu acho que a questão é mais do que o arriscar, porque o arriscar também, nós podemos arriscar porque podíamos financeiramente. Sim, e podes perder tudo. Pronto, mas podíamos. Pronto. Podíamos correr tudo, esse o que é risco. que acontece? Podíamos correr, na verdade não ficávamos sem um teto, percebes a questão? Podes ficar, eventualmente. Há empreendedores que sim, que até podem ficar. Olha o caso do Elon Musk, ele já foi à falência 3 ou 4 vezes. Ai, por amor de Deus, não vamos dar ao Elon Musk como se fosse um exemplo de um coitadinho do empresário que tem de ser defendido, pois não? Não, ele já foi literalmente à falência 3 ou 4 vezes. O Elon Musk ir à falência só significa que a empresa dele vai à falência e que há pessoas muito ricas que perdem dinheiro. Nota-se que sofreu imenso com isso, claramente ele não tinha nenhuma maneira de estruturalmente à volta dele se pôr outra vez para... Não, aliás, ele quando foi ao espaço é porque estava com a conta negativa. Foi o problema. Não vamos mesmo entrar pelo Elon Musk, porque isto dá discussão à séria. Ok. Não, se quiseres ir por aí, vamos, mas eu não quero. É um facto. Pronto, ok. Então, não. Eu acho que é bom haver defesa dos trabalhadores nas leis laborais. Acho que não podes tomar como exemplo o tipo de empreendedor e de chefe que tu és, com a generalidade de vês a indústria têxtil. A maior parte de grandes indústrias têxteis, as pessoas estão acima e querem lá saber dos trabalhadores. Certo, não é? certo. E nós já visitámos imensas fábricas e felizmente conhecemos ótimos exemplos, mas também vemos péssimos exemplos à nossa volta, não é? Certo. Quer dizer, não é... E essas pessoas precisam de ser defendidas. É essa a questão. Essas empresas precisam de não existir. Não essas pessoas precisam de ser defendidas. Certo, eu também acho. Esse tipo de empresas precisa de não existir. Pois, a questão é como é que tu... Se já nem sequer crias as leis tão proteccionistas... Chama-se regulação, chama-se ACT. Autoridade para as Condições de Trabalho. Vão ver. Bom, João, o que é que se passa lá, não é? Da minha experiência pessoal a trabalhar numa empresa com fracas condições de trabalho, a ACT entra no escritório, vai direto ao gabinete da CEO, Exatamente. Tratam de assinar o que têm de assinar, voltam embora e as pessoas estão lá ilegais, ficam assim. Portanto... Ora esta. Ok. Ora esta. A ACT não funciona, não é? Ora esta. Ok. Espetacular. Pronto, a questão é essa. A única coisa que eu vejo como difícil nestas questões do não despedimento é que isto potencia as questões dos falsos recibos. Ninguém quer contratar. Ninguém quer contratar porque não sabe o dia da manhã e depois ficam com pessoas na mão e às vezes perde-se negócio e tem que se pagar salários. E não só isso, e a carga que se tem por cima disso tudo, não é? É que tu pagas 2 salários, não é um... Não é? Sim, mas isso não é global, não é? Ou seja, aqui estamos a falar em Portugal. Sim, mas se falarmos do caso português, tu pagas 2 salários, não pagas só um, não é? Portanto, tu quando contratas alguém efetivamente como contrato, tu tens 2 salários, não tens um.
Que se tu tens um recibo verde, tens um salário, tens um Sim, é recibo. verdade. Se eu pagar 1.500 euros a alguém, pago mais 1.500 por cima. Não, 1.500, mas entre o que a pessoa desconta. É um absurdo, não é? Eu não acharia um absurdo se tivéssemos um bom sistema nacional de saúde, se tivéssemos um bom sistema de educação, um bom sistema Mas não temos legal. nada. Mas não temos nada. E acho que devemos começar também a ser muito mais exigentes com os nossos políticos e com os nossos decisores, porque acho que já é um bocado cansativa a conversa de mas se eu tivesse isto, então não me importava de pagar. A verdade é que nós estamos há não sei quantos anos, há décadas, a pagar esta carga fiscal e continuamos sem nada. E não há nenhuma visão para o país para termos alguma coisa. É literalmente sem nada. É ridículo. Tu vais a um hospital e estás 12 horas à espera. Há pessoas a morrer nas urgências porque não há médicos. No entanto, vais à clínica do lado e tens um médico privado que está disponível para te receber. Tem a ver e tu não tens dinheiro para o privado se pagar melhor aos médicos e portanto os médicos são para o privado, não é? Tem que ser tudo repensado, não é? Porque tu estás a pagar os impostos e a seguir vais ter que pagar a seguir para ter uma consulta. Não tem lógica, não é? Não tem lógica nenhuma, não é? Das duas uma, ou pagas e tens direito, ou não pagas e vais pagar a seguir quando precisas, não é? Isso é profundamente injusto depois para... Não, tens de pagar sempre uma taxa para toda a gente, não é? Mas não é aquela carga tão elevada que tens hoje em dia, porque isso é injusto para ti, percebes? Sim. Acaba por ser injusto para ti. Eu compreendo isso, só acho que é melhor ter este sistema que ainda que sobrecarregue muito fiscalmente, do que ter, como acontece em muitos países, em que as pessoas vão ao hospital, não querendo dizer nomes, nos Estados Unidos, e que tens uma conta de 50.000 euros, percebes? Tipo, antes isto do que ter pessoas que estão doentes e que não vão ao hospital porque não têm como pagar. Sim, mas esse se calhar não morreu e este aqui se calhar vai morrer na espera que seja atendido, não é? O que é que tu preferes? Uma dívida ou morrer? Há algum sistema que não seja nenhum dos dois, já agora. Há nórdicos. Os nórdicos. Tem a nossa carga fiscal ligeiramente maior, mas é tudo oferecido, é tudo o Estado a pagar. Sim, eu lembro-me. Quando nós tivemos a ver a ideia de irmos exatamente, fora, vais para a faculdade, muito bem, eu pago. Antigamente nem livros escolares havia em Portugal, gratuitos. Lá já havia há 50.000 anos. Faz tudo parte do pacote, portanto, é o verdadeiro Estado social. Tu pagas, eu acho que eles pagam entre 50%, é uma coisa assim de carga fiscal. É muito elevada 50, 60. Mas eles não se preocupam com nada. Sim. E por isso é que eles têm aqueles índices de felicidade tão grandes, não é? Embora não tenham sol, Também tem índices de depressão e suicídio altíssimas, não é? Tem. Se calhar é por isso índices de felicidade tão alto, não é? Os outros já morreram, portanto já... Ai, que horror, João. É uma questão estatística, não é? Que horror. É uma questão estatística. De todos os episódios, o João quer ser cancelado em cada episódio com um tema diferente. Certo, sim. Não é? Mas existem sistemas em que isto funciona. Há o extremo dos Estados Unidos, que é altamente liberal, em que gosto ou não se goste. Não, claro que ninguém gosta de ficar no hospital e ter de pagar 50.000 euros por um parto, não é? Claro que ninguém gosta, mas efetivamente... Não vais dizer que funciona, pois não? Não, vivem lá 230 milhões de pessoas. Mas não vais dizer que funciona, pois não? Elas estão lá, não se vão embora porquê então? Não, porque nasceram lá e nós não nos vamos embora de Portugal e todos os anos nos queixamos. Sobretudo quando há eleições. Porque somos parvos. Ok, pronto. É simples. Então pronto, não é porque funciona, não é? Sim. Claramente. Nós temos uma amiga que foi agora para lá. Sim. E que eu lhe disse qual é o incentivo e ela é simplesmente por ganhar melhor. Pois ganha-se muito bem. É só por isso. Porque se ganha muito bem. Sim, mas o dinheiro não é tudo. Certo. Isso é verdade enquanto não se tem filhos, assim. Eu nunca na vida, por muito bem, nem que me oferecessem um ordenado milionário, eu não ia para os Estados Unidos porque tinha medo que a Graça na escola levasse com um tiro. Certo. Ou tu, ou no supermercado, ou bateste a campainha errada e levaste um tiro, como aconteceu há 2 dias, não é? Certo. Coisa assim do género. Sim. A questão é que não podemos dizer que funciona só porque existe. Também existem ditaduras e as pessoas continuam lá, mas não é porque funciona. Não, mas economicamente funciona. É um país, bastante próspero, não é? Economicamente é uma fatia. Mas sim, funciona economicamente. Acabaram de permitir outra vez explorações no Alasca de petróleo e no Golfo do México. Claro que funciona economicamente. Eu estou plenamente de acordo com isso. Pois não funciona para as pessoas, para as espécies sobreviverem. Eu estou plenamente de acordo com isso. Mas claramente os Estados Unidos não estão preocupados com as pessoas sobreviverem porque nem registro de porte de arma querem. Não, claro que não. Portanto, entre isso e uma exploraçãozinha de petróleo. Só para votar é que é importante isso. Exato, só para votar é que nos podemos. Mas isto para dizer, existem vários sistemas em que de um lado não funciona nada e do outro funciona tudo. Nós estamos no meio, sendo que pagamos o mesmo daquele que tem tudo. E isso é que é gravíssimo, e estamos nisto há décadas. Isto veio agora, mais uma vez, uma estatística que nós temos a carga fiscal mais alta de sempre em Portugal. De sempre. Há estatísticas para tudo, mas sim. Não é estatística.
disse erradamente, não é uma estatística, é um facto. Ok. Neste momento, são dados, neste momento temos a carga fiscal mais alta de sempre em Portugal. Sim. Porquê? E achas que funcionaria, a Carolina tinha feito aquela reflexão sobre que já tinha considerado o voto censitário e que tinha descartado essa ideia, e esse é um tema que tu falas muitas vezes. Achas que resolvia? Que as pessoas, se tivéssemos voto censitário para mudar, para votar, aqui a discorda, achas que se tivéssemos voto censitário as coisas mudavam mais rapidamente? Ou que isso seria sequer democrático? Eu sei que tu não és muito fã de democracias no geral, eu não sei onde é que tu queres viver, mas... Não tem a ver com ser democrático ou não. É uma questão de justiça. Mas é justo toda a gente poder ter uma palavra. Se me deixares explicar, eu vou explicar porque é que isso é justo. Para mim. Nem toda a gente. Eu acho que isto é uma questão de injustiça, mas é uma questão de injustiça temporária. Porque o que está acontecendo neste momento é que tu estás a investir na educação e não estás a educar as pessoas para serem mais formadas, para terem uma voz informada. O que tem que acontecer é educar as pessoas para terem voz informada. Porque o que acontece numa democracia como a nossa é as pessoas não têm uma voz informada, não sabem ao que estão a ir e estão a condicionar a vida de toda a população. Não e isto sabem é profundamente ou não injusto. concordam contigo? Não sabem. E isto é profundamente injusto. Isto é não sabem. Não sabem e são alvos de corrupção super fácil. Mas tu sabes que há pessoas que não concordam contigo e que são super educadas e que iam votar na mesma em partidos nos quais tu não votas. Isso sem dúvida alguma. E estão no seu direito. Eu não estou a dizer a essas pessoas. Para mim o voto censitário não é, eu não vou medir inteligência, eu não vou medir opiniões. Isto está completamente fora. O que eu acho que se tem que medir é, tu sabes o que é que estás a fazer quando estás a votar, sabes quais são as consequências do voto, sabes o que é uma assembleia, sabes qual é que é o nosso sistema de voto, sabes que quando estás a eleger para uma assembleia, Mas o que é que estás a fazer? Mas o que é que isso interessa saber isso? O que é que isso interessa? Então tu estás a eleger o teu representante e tu não sabes o que é que estás a eleger. Mas lá está, o nosso método nem sequer funciona, tu não eleges um representante, tu eleges um partido político. Eleges um representante na assembleia. Tudo o resto não. Não. É por círculos, é por distritos. João, e se tu viveres, se tiveres o azar de ter nascido num distrito com menos população, o teu voto vai representar quase nada. Então porquê que interessa? Estás a eleger à mesma um deputado do teu círculo. João, mas tu... Que te vai representar. Mas, mais uma vez, em Lisboa o teu voto interessa muito. Mas em Freixo de Espada à Cinta... Claro que conta menos. Não é contar isso menos, não é profundamente injusto. Influencia menos. É perfeitamente injusto. Claro que sim. Mas isto não tem nada a ver com aquilo que eu estava a dizer. Então porquê é que tu has de perder tempo a aprender? Porque a população menos informada geralmente até nem sequer... Mas não tem nada a ver com o que eu estava a dizer, porque acho que uma coisa não invalida a outra. Acho que o nosso método é injusto também e deve mudar ao mesmo tempo. Agora a questão é, as pessoas precisam de estar a saber o que estão a fazer, porque se não sabem, estão literalmente a lixar a vida às outras. Então também vais despedir metade dos países e dos diplomatas, porque lembras-te do podcast da Flávia? Ela dizia que a maior parte das leis de clima não são vinculativas, são opcionais. Como é que pessoas informadas e educadas estão há 50 anos a trabalhar sobre um tema sobre o qual não há... Ela também disse uma coisa, há muitos lobbies e muitas pressões. Certo, e estão pessoas educadas e informadas a tomar decisões e a fazer uma bela porcaria. Estamos completamente fucked up. Então, nem quem está educado, nem quem não está educado consegue fazer mudar o sistema. É que, então aí, para que queres educar mais pessoas se educar pessoas não gerou mudança? Se as pessoas que são supostamente mais educadas e em papel de decisão não fizeram mudar o sistema até agora, de que serve estares a proibir pessoas menos educadas de votar? É que ao menos essas pessoas menos educadas... Essas pessoas podem votar se souberem o que estão a fazer. Estás a impedir as que não conseguem responder. As que não sabem, sim. Vou dar um exemplo muito claro. Nós já tivemos esta conversa antes. Não concordamos, mas já tivemos. O meu irmão tem paralisia cerebral e tem dificuldades cognitivas. É um ponto. A maior parte das pessoas com deficiência que tenham dificuldades cognitivas, porque não estou a falar de deficiências físicas, não passariam nunca num teste censitário. Nunca. Porque a maior parte, paralisia cerebral há um espectro gigante, não é? Mas no caso do meu irmão, nem ler, nem escrever... Eu gostava de não introduzir esse tema porque sabes que eu sou contra isso, não é? Eu acho que não faz sentido nenhum o teu irmão votar. Eu sei, mas eu não acho. Ele vai votar naquilo que o teu pai e a tua mãe disserem para ele votar. Isso é justo para quem? Sim, no caso dos meus pais, eles falam com o Pedro e mostram e explicam-lhe vantagens e ele também ouve, no meio dele,
na escola onde ele está, com os amigos dele. Eu louvo falar sobre alguém que retirou direitos a pessoas com deficiência, alguém que quer passar alguma coisa e que não avançou. Eu louvo falar sobre isto, porque o ambiente dele é um ambiente onde há muito mais pessoas a falar sobre o que se está a fazer pelas pessoas com deficiência, muito mais do que o teu ambiente. Claro. Portanto, se não for ele a zelar pelos princípios dele, tu às vezes nem sequer te lembras, e isso também foi outra coisa que a Carolina disse, que foi, nós temos de perguntar às pessoas que estão em situação menos favorável de que é que elas precisam. E isso é verdade. Se não ouvires o como... Porque tu lembras-te lá que em 2010 as pessoas com deficiência perderam direito a ter um subsídio. Não te lembras porque há tantas coisas que aconteceram interessantes que afetam mais a tua vida que não te lembras. Isso não tem que ser uma pessoa com deficiência a dizer. Isso tem que ser. Mas porquê que não pode ser uma pessoa com deficiência a dizer? Pode, não tem de ser. Isso tem que ser óbvio, não é? Essas questões têm que ser óbvias. Mas há muita coisa que ser óbvia. Tu não podes marginalizar essas pessoas. Não é marginalizar. Nunca. Há uma diferença entre marginalizares uma pessoa e não a marginalizares, mas também não a deixas ter a sua própria voz porque tu falas por ela. Isso é esquisito. É paternalista, sem dúvida. É paternalista, isto é uma forma de exclusão, porque a pessoa tem direito a ter a sua voz. Sem dúvida que é. Então, queres excluir pessoas? Quero. Continuo a querer a mesma, porque acho que precisas estar informado para conseguir ter esse direito. O direito de voto não é a tua vida que impacta, é a vida de todos. E se tu não sabes o que é que estás a fazer... Uma pessoa com deficiência consegue votar para melhorar a vida de outras pessoas com deficiência. Não sabes qual é o meu grande... Não quero ir pelo lado das pessoas com deficiência porque... Mas é importante ir por todos os lados. É importante, mas pensa assim, uma pessoa que não sabe porque é que está a votar, não sabe que a Assembleia que elege o Governo, não faz ideia que o Presidente da Assembleia da República faz... Mas isso são coisas mínimas no panorama global. Não faz a mais pequena ideia de como é que a economia se mexe, não faz a mais pequena ideia de como é que se faz uma lei. A maior parte das pessoas com curso superior não sabem. Deixa-me só acabar o raciocínio, se faz favor. Okay. Não faz a mais pequena ideia de como é que uma lei se faz, de quem é que esmana esta lei, quem é que aprova esta lei, não faz ideia de nada. E chega-se lá alguém... algum de um partido qualquer, e o que eu estou a dizer eu já vi acontecer, e por isso é que eu me revolto tanto com isto, que é mas vota em mim que eu ponho aí um frigorífico, mas vota em mim que precisa de... O que é que precisa? Diga lá, preciso de mudar aqui estas coisas de sítio, não sei o quê. Mas amanhã eu me ponho aí alguém a fazer isto. E ganhar um voto. O que é que esta pessoa sabe para aquele voto? Zero. Ok? Isto acontece, então, se tu fores ao interior de Portugal, se tu fores às aldeias de Portugal, pessoas que não têm culpa nenhuma de estarem menos informadas. O Estado é que tem culpa de não as informar e de não as educar. Percebes? E este é o que é o meu ponto. Tens que educar as pessoas e então estes direitos que impactam toda a gente e não a pessoa individualmente têm que vir com educação, têm que vir com coisas que tu adquiriste. Porque senão não faz sentido, porque tu vais estar a condicionar a vida de todos porque alguém te foi mover um móvel de sítio ou porque alguém te deu um frigorífico para tu votares nele. E eu vi isto a acontecer. Okay? Podes não votar nele na mesma, o voto é secreto. Podes não votar nele na mesma, mas o que é que achas que essa pessoa foi fazer? Eu já vi isto, percebes? A minha avó disse, mas eu votei nele porque ele fez isto não sei o quê. E efetivamente então, a coisa aconteceu. Também tens responsabilidade no facto de isso ter acontecido. Claro que tenho, eu chateei-me imenso com isso, não é? E depois todas votavam... Os netos têm de ajudar os avós também. E eu tentei, não é? E todas as amigas votavam... porque ele fez isto e fez aquilo. Mas é uma pessoa que se preocupa o suficiente para fazer alguma coisa por elas quando a maior parte das pessoas... Isto chama-se corrupção, Catarina. Não, é corrupção. Isto é corrupção ativa. Mas imagina, estou a pôr-me do lado da tua avó e de quem vota em pessoas que fazem isso, que é... Sim. Estão a ser manipuladas. Isso é corrupção ativa. É corrupção ativa. Sim, a manipulação a mais alto nível, é muito injusto para elas, é uma falsa sensação de que as pessoas querem saber, mas do lado delas, ao menos resolveu-lhes um problema. Eu vivi a minha vida inteira num conselho onde se elogia uma pessoa que tão manifestamente dava a seguir, que tão manifestamente era corrupta, que esteve na prisão por causa disso. Certo, e agora está lá outra vez. E que voltou. Portanto, a questão é, à minha volta, pessoas que eu considero educadas, pessoas que diziam... Se calhar não se resolve desta maneira. Muito bem, mas foi o único que resolveu aqui até agora uma coisa. E eu nunca votaria nele, porque para mim a corrupção está out completamente. Por mais bem que faça o mundo, corrupção para mim não funciona. Não. Lá está, porque eu também não iria inserir-me num sistema em que não acredito para tentar mudar o sistema. Portanto, para mim isso não funciona, mas eu percebo o ponto de vista destas pessoas.
porque resolveu-lhes efetivamente problemas. E um Sim, mas é porque representante... não há estruturas criadas para ajudar estas pessoas quando elas necessitam. Não tem que vir o político, na altura das eleições, resolver microproblemas para ter votos, para estar no Essa é a questão, é que essas poleiro. estruturas não existem. Pronto, E aí é que eu acho que podes ter razão. Tem que ter todo um caminho por trás para que isto seja Pronto, legítimo. mas é isto que eu acho que tens Percebes? razão, é porque as estruturas não estão criadas, porque também convém ao sistema político que depois se resolvam problemas. Claro! E eu aí concordo contigo numa visão Sim. macro. Claro que idealmente... Ao mesmo tempo não é, se as pessoas não votarem que se resolve. Mas idealmente... Não vota ninguém. Olha, tu vês os níveis de abstenção em Portugal, não vota ninguém. Efetivamente, o PS tem maioria absoluta com 1 milhão de votos, ou uma coisa assim do género. São 10%. Não foi um, foi. Foi uma coisa assim do género. 1 ou 2, é uma franja minoritária da população. Eles têm maioria absoluta. Sim, claro, mas se as pessoas não votam, o nosso sistema está feito assim. Pronto, e está errado também, não é? Se não votam, então olha, meus amigos, repete-se. Pá, segunda volta. Eu acho que a não questão é do voto ser um direito e um dever. E a parte do dever a malta esquece um bocado. Mas porquê? Porque não há coimas para não cumprir com esse dever. Pronto, exatamente. Se calhar, exatamente. se não votasses, não podias votar durante 3 ou 4 anos. Mas isso também seria antidemocrático, porque a pessoa não podia fazer ouvir a sua voz. Em 2 anos muita coisa pode mudar. Pode ir uma pandemia e um partido que tu tornaste completamente totalitário e que tens de ter forma de o destituir. Ou uma pessoa sair do partido e de repente os ciganos é que são maus, não é? Por exemplo, não é? Certo? A pessoa mudar, não é? Sim, sim. E as pessoas mudam, é natural e faz parte, não é? Sim, se calhar daqui a 2 ou 3 anos já acreditamos em inserir-nos no sistema para mudar. Exatamente. Isto pode estar tudo em constante mutação, não é? Eu acho que o sistema atual, como está, não funciona. E isso está de caras à vista de toda a gente, não é? Portugal é ultrapassado por todos os países. Isto, se formos ver, única e exclusivamente a nível de crescimento económico, que infelizmente é das poucas maneiras que temos de medir e de comparar países. Tens o índice de Gini, que nós também não temos assim tão bem. Não é de felicidade, é de disparidade. É basicamente fosse entre ricos e pobres. E Portugal está muito mal também. Somos todos muito pobres. É um facto. Sim. Temos uma disparidade não há muito classe grande. média. A Carolina também falou isso no podcast. Nós não temos. A classe média está a acabar. Isso também se diz há muitos anos e depois vai-se ver e não acontece, não é? Mas em teoria tem todo o potencial para que aconteça. A verdade não tem acontecido, mas não acontece por uma simples razão: subsídio à dependência. Porque Não é só essa a razão. ainda no outro dia estava a falar nisso com o Duarte Fonseca, que é o nível de pobres que tu tens antes e depois de subsídios, que são 4 milhões de pobres em Portugal, que passa para 1 e tal ou 2 após subsídios. Ok? Portanto, só para ver, isto é classe média. É bom que me des esse estudo, que vamos linkar aqui na descrição. Vamos falar e se não houver, vamos ter que falar com o Duarte. Vamos ter que falar com o Duarte. Não, isto não é meu, foi ele que disse. Está bem? Eu reti esta informação, mas temos que verificar, obviamente. Mas eu sei que existe uma dependência gigante acho que é cerca de 80% da população portuguesa depende do Estado. Mas não é? no episódio anterior falávamos sobre a necessidade também de subsídios para resolver problemas. Muito diretos, e não é subsídio ao rendimento, é subsídio para uma coisa muito direta, ok? São coisas muito, muito diferentes. Mas como é que tu... Ok, eu percebo a ideia, mas subsídio ao rendimento às tantas como é que tu esperas que uma mãe solteira com o ordenado mínimo consiga alimentar, imagina 2 filhos, e com 700 euros? Eu espero que haja planeamento familiar neste país que tem estes ordenados miseráveis. Mas ela pode ter decidido. Agora, pode ter decidido. Eu acho que também imagina, as pessoas também têm que pensar. Não, imagina que decidiu ter 2 filhos, isto não é assim tão envolvido quanto isso. Imagina, teve 2 filhos com alguém, e estavam casados e de repente vazou. Certo, e isso acontece. Essa pessoa tem claramente que ser ajudada. Claramente. Então, e é um subsídio direto. É um subsídio direto. Claramente que tem que ser ajudado. Mas isso é o papel da sociedade. Isto falhou. A sociedade falhou nesta pessoa, ok? Alguém desta sociedade falhou. Portanto, vamos ajudar esta pessoa. Isto faz parte da solidariedade da sociedade, não é? Nem é caridade, nem nada que se pareça. Solidariedade. Estamos lá para esta pessoa. Sim. Outra coisa é, não há planeamento. Eu tenho os filhos que acontecem. Eu não tenho dinheiro, também não vou trabalhar. E continua. Isto é completamente ridículo, não é? Eu estou-me a rir porque estás a ser muito pouco cristão, João. Tenho os filhos que acontecem. Posso estar a ser pouco cristão. Ainda há bocado, antes de estarmos a falar disto, estava a ver um post de uma amiga nossa
a falar sobre a fraca natalidade em Portugal e como isto pode levar a que Portugal não se aguente enquanto país. A regeneração populacional. E eu pensei, so what? O mundo tem população a mais. O que é que tu nas tintas Portugal tem a menos, não é? Mas isso... O que é que isto me interessa? Não, interessa porque depois não recebes segurança social. Não recebes quando te fores reformar. Epá, porque está mal construída, porque está construída ao contrário. Está os ativos a pagar os passivos, em vez dos ativos pagarem o seu futuro passivo. Está tudo errado. Com investimentos e a ganhar retorno sobre está tudo errado. Está a Segurança Social em Portugal é asqueroso. O que foi feito é asqueroso. E só tem um resultado. É cocó. Vai correr mal. Vai correr mal. Precisa de Bruno Leix. Toda a gente sabe que isto vai correr mal. Porque está de caras, não é? Se não corre mal este ano, é daqui a 10 anos, é daqui a 20 anos, vai correr mal. Pá, porque tu, obviamente, se tens uma pirâmide invertida... Mas o facto de teres baixa natalidade é indicador de como está a sociedade. Tu não tens baixa natalidade se tiveres boas condições económicas, no geral, nem um bom índice de felicidade. É isso que eu ia dizer. A exceção é país onde não existe planeamento familiar. Pronto, e não existe forma de controle de natalidade. África... E onde os teus filhos são necessários para tu conseguires trabalhar. Não é? E quando vão morrer filhos entretanto, e portanto, para não te morrer os filhos todos, tu tens mais, porque alguns vão morrer de doença. O norte global e o sul global são muito diferentes a nível... de evolução humana totalmente diferentes. Pronto, e nós, a ideia é sustentar um bocadinho o sul global... Evolução de sociedade. Sim. É sustentar um bocadinho a sociedade para lhes permitir a eles melhorarem as condições de vida. Sem dúvida alguma. Portanto, é um bocadinho diferente, mas interessa saber se a natalidade está baixa no sentido em que é um indicador sobre o estado social do país. Sim, mas se tu pensares no mundo como um todo, pá, nós temos pessoas a mais, meu. Não, porque raio é que me vou estar a preocupar com um micropaís como Portugal que tem natalidade baixa? Sim, no panorama macro estou de acordo contigo. No panorama global, tu tens pessoas a mais. Tu neste momento, da forma como tu tens a agricultura montada e os sistemas de abastecimento montados, tu não vais conseguir alimentar esta malta. Não é que não haja comida. Eu sei que há comida para toda a gente. Se forem 20 bilhões, são 20 bilhões e há comida para toda a gente. Não, se forem 11, sim. Pronto, há comida para toda a gente. A questão não é essa. A questão não é essa. Está tudo mal distribuído, os sistemas estão todos mal montados. Muito desperdício. Há muito desperdício, 30% ou 40% é desperdiçado. Pá, claro que assim não dá para alimentar toda a gente, não é? Claro. Agora, se temos pessoas a mais, pá, e o mundo nunca teve tanta gente, não é? Isto não há de ser bom, não é? Quer dizer, não sabemos nós, se calhar vai ser bom, não sei, mas... Cada pessoa emite mais emissões de gases de efeito de estufa, não é? Logo aí estás a perder, mas também cada pessoa que nasce pode ser uma pessoa que possa ajudar a resolver a crise climática. Que vai revolucionar isto, exatamente. Não é mau nascerem pessoas. Não é mau em si, claro que não, é um milagre da vida, obviamente que não é mau, mas havendo planeamento, e atenção, nós católicos também fazemos planeamento familiar. É de outra forma, mas também existe. Nós fazemos exatamente... Sim, mas existe planeamento familiar feito de uma forma cristã. Por amor de Deus, todos os católicos fazem planeamento familiar de forma completamente normal. Sim. Os católicos fundamentalistas, bem, não quero dizer isto, vou ser cancelada também. Mas tipo, há pessoas que não querem fazer esse tipo de planeamento e fazem outro, tudo bem. Exatamente. Pronto. Evitar relações, porque é uma forma de planeamento. Por exemplo, sim. Mas onde é que nós andávamos? Andávamos na população do mundo, andávamos em termos, os indicadores de natalidade baixos. Sim, pá, acho que o que falta muito é termos uma visão do mundo como como terra e deixarmos de pensar tanto na nossa quintinha e tanto na nossa... Mas isso é uma mudança de sistema absurda. É radical. Ou seja, o Diogo Silva, a Carolina também o mencionou, ensinou-me uma coisa há uns anos, que era a mudança da janela de Overton. Isso nem sequer está na equação virmos a ter um mundo sem fronteiras. Tipo, estamos tão longe disso. Mas porquê? João, porque temos formas de vida cultural muito diferentes umas das outras. Eu não gostava de viver... Somos todos humanos. A diferença da ADN diferentes. Não é ADN, é cultura. Não estou a falar de ADN. Sim, mas imagina, nós vivemos como os Maasai, se calhar tu não queres viver e eles também não querem viver como nós. Mas não tenho que ter fronteiras para coexistir com essas pessoas. Pá, gosto muito dos Maasai. Tudo bem, faz o que tiveres a fazer, eu te faço o que tenho a fazer. Não tens de ter aqui uma barreira, não é? Mas não ter aqui uma vedação, dizer isto é Maasai. Mas não te esqueças que o mundo foi formado através de invasões de países, de apropriação, este colonialismo é um pouco... Mas o Homo sapiens, entretanto, evoluiu ou não? Se calhar, acho eu que
Achas que evoluiu? Olha para a nossa Assembleia. Eu achava que sim, eu achava que já estávamos na altura pelo menos de evoluir e de pensar nestas coisas, não é? Oh, João, eu estou perfeitamente de acordo. Eu, para mim, estou nas tintas para as fronteiras. Sim. Agora, É que eu acho que... Eu só estou a dizer isto porque eu falo contigo sobre estas coisas e falo com algumas pessoas sobre estas coisas e eu acho que esta ideia tem adesão. As pessoas já pensaram nisto também. Portanto, não sou um alien a pensar nisto, nem tu és um alien a pensar nisto, não é? Não, acho que não está fora de tempo. Acho que é a altura de começar a pensar nisto desta maneira. eu estou perfeitamente de acordo. Mas nós nem na Europa nos entendemos. A questão é essa, não é? Nem dentro do próprio país nos entendemos muitas nem vezes. dentro do próprio país nos Tens entendemos. Espanha às turras porque não é cidades, mas há... como é que eles chamam? Não é distritos, não é? São estados, não é estados. Não é estados, mas pronto. Sim, províncias. Províncias que querem ser independentes, portanto... Sim, pá, porquê? Estamos ainda a batalhar para haver soberania dos países, não é? Tipo, tens neste momento uma guerra por invasão de soberania de um país, não é? Pá, sim, parece que estamos em tempos medievais completamente, não é? Sim. Mas imagina, à medida que tu tiveres escassez de recursos, a questão que assusta é, à medida que as alterações climáticas forem evoluindo, e nós falámos sobre isto no podcast com a Flávia, tu vais ter um mundo muito mais pequeno, não é? Há menos recursos, há mais luta por recursos, há mais atividade. A Flávia disse no podcast, disse bem, não existe o estatuto de um refugiado climático, mas existe o estatuto de um refugiado bélico. Às tantas, as alterações climáticas têm de levar à guerra para uma pessoa poder ser considerada refugiada. Mas porquê é que tem que haver uma categoria de refugiados? É tão estúpido. Para as pessoas serem acolhidas e serem aceitas, para haver apoios financeiros para as pessoas reconstruírem a sua vida. Uma categoria, é um refugiado. Dentro dos refugiados. Não é? Certo. Qual é a causa? Não quer saber. Ninguém quer sair de sua casa porque sim, não é? Exatamente. Ninguém vem com uma mochila às costas, com os filhos todos e com a mulher e com toda a gente e com a família toda a dizer, olha, pá, sabes, eu não gostava do meu vizinho. Pá, o gajo era chato, não me deixou pôr um elevador em casa. É uma chatice do caraças. Pá, não, as pessoas fazem isto por desespero. Não, e nós falámos sobre isso. As pessoas não saem dos Estados Unidos. Sim. Não é que as estejam. É porque é a casa delas, não é? Exato, é desespero absoluto. Portanto, opá, venham, meu, venham. Eu acho que é como um bocadinho como as crianças. Nós deixámos de ter fronteiras. É como, por exemplo, nós dissemos à Graça que não pode fazer alguma coisa, ela vai querer fazer. Sim. Se lhe dissermos, olha, vamos fazer isto, ela esquece a outra coisa que queria fazer. Ou seja, se nós deixarmos de pôr estes limites, estas barreiras, as pessoas tantas movimentam-se. E eu sinto que há sempre aquele argumento de... E nós temos muitas pessoas à nossa volta muito conservadoras no que diz respeito a estes assuntos e que até acham o porte de arma absolutamente legítimo. Mais legítimo do que o uso de sex toys. E eu sinto um bocadinho que se tiveres esta conversa, porque nós os dois nisto estamos muito alinhados, nós discutimos muita coisa e não concordamos com muita coisa, mas estamos muito alinhados. Se fores falar com uma pessoa mais conservadora sobre isto, o que vai acontecer é vão dizer, mas vão-te impor as crenças e os costumes, porque os muçulmanos só querem invadir tudo e só querem... Eu fui madrinha de casamento de uma amiga muçulmana, não é? Quer dizer, coitada, não, isto é absurdo. Ou porque vão dizer, depois isto vão começar todos a fazer explodir os países porque andam por todo o mundo e só querem bombas em todo o lado. Isto é uma fração mínima da população que quer isto. Eu acho que tu podes viver a tua vida de duas formas. A primeira é com medo, a segunda é com esperança. Essas pessoas vivem com medo. É tão simples quanto isto. Não sei se é com medo, eu acho... É com medo de alguma coisa. Acho que é descrença absoluta na humanidade. Só pode, não é? Acho que acreditar que uma pessoa que sai com os filhos às costas de um país para outro porque quer trazer mal a outro país está completamente descrente na humanidade. Se um desses vier e fizer mal, acredito. Sim, pá, pode acontecer. Nós também fazemos mal cá dentro. Há pessoas que fazem mal cá dentro. Exatamente, é a mesma coisa. Sim. Se calhar a porcentagem até é menor, porque aquelas pessoas são efetivamente desesperadas, elas só querem que as ajudem. E não só isso, se toda a gente for integrada, as próprias pessoas começam a adaptar-se às culturas, sem obviamente perderem a cultura de onde vieram, porque acho que qualquer pessoa deve ser livre de exprimir a sua herança cultural. Claro, e se quiser mudar, e se quiser ter se tiver mais afinidade com outra cultura, que tenha. Não há problema nenhum com isso, acho eu, não é? Sim. Eu quando te conheci, tu gostavas muito de ser hindu. Exatamente, pá, hindu não, budista. Budista, desculpa. Mas acho que isso é a verdadeira liberdade individual. Não é? A pessoa poder querer ser o que quer, quando quiser, onde quiser. Sim. Não é? Nós neste momento somos altamente condicionados. Mas depois, fazendo a advogada do diabo, há questões culturais difíceis. Por exemplo, a excisão feminina é permitida em muitos países africanos. Isto toca no tema também da Flávia, dos direitos das mulheres e de como isto é importante, não é? Isto é culturalmente aceite em muitos países. Sim, toca uma tourada em Portugal. Não querendo comparar uma coisa muito grave a um ser humano e outra muito grave a um animal, mas...
atenção, não é um ser humano, é uma criança. Sim. É Indefesa uma que não se coisa pode exprimir. muito grave a uma criança. Sim, mas há coisas culturais que para mim não são culturais. São coisas estúpidas completamente. Uma questão de direitos humanos, mas nem todos os países assinaram a Carta dos Direitos Humanos. A Arábia Saudita não assinou. Pronto, exato. Não te sei responder a essa questão. É que, imagina, eu estou perfeitamente de acordo contigo, abrir fronteiras, e à partida eu acho que um árabe fundamentalista, não é um árabe fundamentalista, mas alguém que Muçulmano, não é árabe? sim, não, estou a falar de uma pessoa da Arábia Saudita. Sim. Que alguém que seja de lá e que concorde, por exemplo, que a homossexualidade deve ser castigada, essa pessoa para mim não tem lugar na nossa sociedade em Portugal, ou pelo menos eu sinto que esse não é sequer um problema que a maior parte das pessoas em Portugal não acha que deve haver penalização para a homossexualidade, espero eu, e podem vir para cá e achar que sim, e querer mudar as regras do jogo. Mas à partida, alguém que concorde com isso não vai para um país onde não se concorda com essa mesma questão. Agora, existe o perigo dessa pessoa vir cá e estamos todos num restaurante com amigos, vê dois amigos nossos a dar um beijinho e decide sacar, sei lá, de uma katana e matar alguém. Também tens fundamentalistas destes em Portugal, pois portugueses nascidos em Portugal, filhos tens, portugueses, sim, estava a tentar ser advogado do diabo, mas sim. Acho que isso vai acontecer em todo lado. Há questões culturais, sem dúvida alguma. As culturas devem se manter. Claro que sim, é muito bom termos várias culturas diferentes, porque isto enriquece o mundo, não é? Uhum. Mas não vejo porque é que elas têm que estar confinadas a um espaço territorial. Não, eu também não vejo. Mas não acho que faça sentido, também não vejo. Sinceramente. Até porque quando nós nos misturamos enquanto culturas, aprendemos imenso uns com os outros e acho que há muito mais empatia pela cultura dos outros. Eu lembro no casamento da Soraya, eu adorei ver os rituais todos incríveis que eram. É super giro, sim, é super giro. É incrível, aprendi imenso sobre o papel das mulheres da família e claro, há muitos hábitos que se calhar as tias dela ainda propagam, mas depois na nossa geração já é só por piada, mas tudo bem, fazem-se por rito. Sim. Nós também o fazemos nas nossas referências culturais. Claro, é a mesma coisa. Há coisas que se fazem por referência e que até se fazem meio a fingir, mas fazem-se, não é? Tipo, não tem mal nenhum, ninguém está a fazer mal nenhum com isso. Claro, é como se calhar para nós católicos, é questão, tipo, há tradições que não estamos a manter, mas que pronto, sabemos que tiveram lugar. Há tradições que tiveram lugar e que vão desaparecer porque é mesmo assim, não é? As coisas e quanto mais existir mistura cultural e diversidade cultural, mais eu acho que mais desaparece aquilo que não é importante e mais fica aquilo que realmente importa, que é o valor humano de nos relacionarmos uns com os outros. Exatamente. E se calhar aí não vamos precisar de leis e mais leis e mais leis climáticas que são absolutamente não vinculativas. Sim. Não é preciso haver um Global Pact for Environment para vir para o ponto final. Para já precisas. E ainda bem que existe. E para já precisas, não é? Sim, claro. Precisas mesmo. Claro. Não há hipótese, não é? Mas imagina só agora, é que há um pacto vinculativo. Não há. Não há, mas está-se a tentar. Está-se a tentar que haja. Está-se a tentar. Eu duvido muito que vá para a frente, infelizmente. E muito por lobbies de países. Claro. Eu acho que se pusessem pessoas a tratar estes temas, era mais rápido. Mas é por isso que o meu voto censitário faz-me algum sentido. Como é que tu explicas que nos Estados Unidos a pessoa que esteve antes desta pessoa que esteve lá há tanto tempo? Como é que tu explicas isto? Como? E como é que explicas que esta pessoa esteja lá neste momento? E como é que explicas que tenha feito campanha de não fazer mais exploração fóssil e agora tenha aberto duas das maiores explorações fósseis? Como é que tu explicas isto? Percebes? Mas estas pessoas iriam ser as que iam passar no teu voto censitário. Duvido muito, tínhamos que criar um mecanismo muito bem feito. Tu achas que um Trump e um Biden não passam no voto censitário? Achas que um Costa não passa no voto censitário? Tu achas que não, mas imagina, se o voto censitário for simplesmente... Tem que ser cortado, ok? Se o voto censitário for simplesmente a pessoa saber como é que funciona um sistema, isto é se estudar, amarrar eu estava a dar um exemplo. Há muito mais coisas que tens que perceber tipo aí. Tipo o quê? Né? Sensibilidade, empatia? Não faço ideia. Fazer uma análise ao que é? Acho que isto deve ser bem estudado e bem formulado, porque isto tem potencial para correr bem, no meu ponto de vista. Eu acredito que tu... Ou seja, pior do que... Pior do que está, é impossível. Portanto, não sei. Não é por aí. Mas é tão injusto. É um sistema que ainda temporário é tão injusto. É como tu dizeres, é uma ditadura, mas funciona. Funciona até deixar de funcionar. E funciona para quem dentro daquela ditadura? Funciona... Por exemplo, Singapura é uma ditadura. Uhum. E nós... funciona. Que funciona... Ou seja, aparentemente as coisas funcionam lá, as pessoas estão a caber felizes.
Mas se calhar não, se calhar há pessoas que estão a ser abafadas para não dar a sua opinião. Claro. Se calhar há muita coisa que não se vê e que não se passa, porque por ser uma ditadura, se passa apenas aquilo que se quer passar nos meios de comunicação oficiais dessa própria ditadura. Não tenho a menor dúvida que assim seja. Então, às tantas não podemos retirar direitos, ainda que temporários, das pessoas manifestarem a sua voz. Discordo. Discordo, porque a voz dela pode estar a lixar a minha, percebes? E então, porquê é que a tua vale mais que a dela? E porquê é que a dela vale mais que a minha? Mas não vale mais, vale igual. Vale igual. Vale mais do que a minha, vale. Porquê? Porque se for influenciado por eu dou-te um frigorífico, vale mais do que a minha. Não vale mais, vale exatamente o mesmo. Tu tens um voto e essa pessoa tem um voto. Não vale, porque eu não vou votar numa pessoa corrupta e essa pessoa vai votar numa pessoa corrupta. Mas estás a falar de coisas diferentes. A questão é igual, valem as duas. Vocês têm os dois o mesmo voto e com o mesmo voto fazem exatamente a mesma coisa. Não. Ela para um sítio e tu para o outro. Errado. Porque pessoas que vão ser influenciadas porque eu vou mover os móveis, eu vou-te dar um frigorífico, vão votar todas nesta pessoa corrupta, o que vai fazer com que eu, que não voto em pessoa corrupta porque sei que essa pessoa é corrupta, vá perder o meu direito de voto. Não perdas, tu tens também. Porque os outros vão todos votar naquela pessoa porque foram influenciados por isso. Mas isso não é uma ação tua, tu não perdes o teu direito para outras pessoas serem manipuladas. Não perco o meu direito enquanto cidadão porque vou ter um governo que não presta. Percebes? Porque foram eleitos por corrupção. Mas tu não perdes o teu direito enquanto cidadão por causa disso. Estamos a falar do direito a votar. Tu não perco. No direito a votar, essa pessoa e a voz dessa pessoa e a tua é igual. É? Olha, eu tive um frigorífico. Não é isso. A voz dessa pessoa é a mesma. Eu não estou a dizer os benefícios que gera. Pronto. Estou a dizer a voz dessa pessoa vale o mesmo que a tua. Sim. E vale matematicamente. Sim. Um homem um voto. Um homem um voto. E uma mulher um voto. Sim. Pronto. Já dizia Mário Soares. Exatamente. Portanto, aqui a questão é, têm a mesma voz, não vão ter o mesmo benefício, mas têm a mesma voz. Não, eu vou ter claramente um benefício negativo, porque me vou lixar. Aquela pessoa teve um benefício positivo no curto prazo, mas também se vai lixar. Mas tu não achas concebível que, mesmo havendo voto censitário, que as pessoas todas que votaram nestas últimas eleições soubessem exatamente o que estavam a fazer? Não achas possível que se mantivessem os resultados? Acho completamente impossível. Tu tens amigos que consideras informados que votaram para todos os partidos nos quais tu não votas. É verdade, se calhar para mim não teriam direito. Então quem é que tem direito? As pessoas que se pensam como tu? Não sei. Não. É enviesado. Não quero nada disso. Não quero nada disso. Eu sei, mas imagina. Na tua cabeça passariam pessoas como o Rui Tavares e não passariam pessoas como o André Ventura. Se fores nominalmente, sim. Embora não concordes. Embora o André Ventura seja não votes nem num nem noutro. Seja uma pessoa extremamente inteligente. Tão inteligente que consegue ser um camaleão e fazer passar-se por várias coisas, não é? Que perigosíssimo, não é? Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer conversas informadas sobre sustentabilidade. E se estamos na 4ª temporada é muito graças ao apoio de quem nos ouve e tem vindo a ouvir ao longo dos últimos anos, mas também de patrocinadores que acreditam tanto neste projeto como nós. E nesta temporada o nosso patrocinador é a GoParity, que é uma empresa de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental um pouco por todo o mundo. Como é o caso do projeto do cacau do Equador, no qual também eu investi pessoalmente, porque é verdade, eu adoro chocolate, como mais chocolate do que a maior parte das pessoas à face do planeta. E é um projeto mesmo muito bonito, porque é um projeto de uma empresa gerida por mulheres que trabalha exclusivamente com pequenos produtores e que os empodera na parte da gestão agroflorestal, de melhores práticas agrícolas e também na responsabilidade social. Ajuda-os, por exemplo, a obterem a certificação biológica e a certificação Fairtrade, que são tão importantes para o comércio do cacau e para garantir que todo o chocolate que consumimos é livre de escravatura. E antes que eu comece aqui a salivar-me a pensar em chocolate, vamos voltar ao nosso episódio. O que é que nós devíamos estar a fazer com a nossa vida? Reflexão existencial. Eu não sei, eu olho para a Flávia e para tudo o que ela fez, olho para a Carolina e para tudo o que ela fez e eu sinto que elas estão a fazer mais pelo mundo do que nós algum dia havemos de conseguir. Porque estão, não sei, se calhar nós também estamos a fazer... Eu acho que nós estamos a fazer muita coisa pelo mundo, atenção, acho que temos que ser humildes, obviamente,
mas também temos que perceber que há muitas Mas devíamos estar, se calhar, metidos na política para tentar resolver este mas problema. há muitas pessoas que não arriscam aquilo que nós arriscamos, não é? Mas Nós tu e a valorização do arriscar. É porque... Arriscar sabe bem. Não é difícil. Mas é um risco. Para ti, para mim é. Pronto, mas para mim não é. Para mim, é. se calhar por isso é que eu não acredito no rewarding do arriscar, porque para mim é simplesmente eu gostar de É arriscar. adrenalina, para ti é adrenalina. Exato. Pronto, para como um mortal, arriscar é pensar, porra, posso perder a casa. Percebes? Mas Para ti, olha, posso perder a casa, fixe, vou comprar uma nova. Não, lá está, Percebes? é o privilégio Não. com que eu nasci. Certo? Certo? Que era saiu daqui e não gostou da nossa conversa sobre privilégio. Pronto, Não se ela, sente uma cadela obviamente, não quer privilegiada. perder uma casa. Exato. Mas acho que nós acabamos por fazer muita coisa pelo mundo, não é? Ou pelo menos tentamos, não é? E acho que, acima de tudo, é genuíno aquilo que nós tentamos fazer. Sim, não é? mas às tantas não E- devíamos estar, se calhar, ou numa ONU, ou num Parlamento Europeu, ou em Portugal, a fazer política para tentar mudar as coisas, é porque nós conseguimos mudar a nível empresarial, ou seja, temos o projeto do do Zero Packaging da economia Sim. circular, conseguimos ligar pessoas e empresas para tentar fazer mudar as coisas num sistema na esfera mais privada e do empreendedorismo, mas o que eu sinto é que a Temos nível um evento de político... sustentabilidade que junta muita gente, podem nascer projetos daí, e aliás, tu viste que nasceram pelo menos contactos entre concorrentes na edição anterior, portanto, eu acho que isto é super importante. Acho que estamos neste momento a agir de uma forma muito local, embora seja Portugal continental, mas como dizíamos há bocado, acho que, e para mim e para ti, Portugal, Espanha, Itália, o que for, é um bocado indiferente, não é? E acho que temos que agir, temos que ter um nível de abrangência muito maior, e aí se calhar sim, uma ONU, uma coisa qualquer do género, pode fazer mais sentido. Mas também pode não fazer. Neste momento acho que isto acho que tudo depende de fases, não é? Sim, a questão é que trabalhando para sistemas maiores, nós temos de perceber que as nossas ações vão demorar muito mais tempo a concretizarem-se. Exatamente. E tu aqui simplesmente fazes assim e mudas porque tu queres. E acabou, ninguém te vai questionar sobre isso, não é? E tu dizes, não, agora não vou vender isto porque vendo da China. Pronto, e ninguém te vai dizer, a não ser eu, espera aí um bocadinho que ainda temos muita coisa, não é? Este potencial é brutal, não é? E acho que... Sim, mas às tantas sinto que para fazer... Ou então, se calhar estamos a ver mal o nosso papel enquanto cidadãos. Se calhar... Enquanto cidadãos, talvez, sim. Acho que devíamos estar mais investidos, se calhar, em levar petições à Assembleia, mesmo porque qualquer cidadão o pode fazer e nós temos uma comunidade grande que nos pode ajudar a assinar projetos e petições que podem ir para a frente. Concordo. Acho que aí, se calhar, precisamos de uma intervenção política mais forte. Concordo. Não precisamos de estar dentro do sistema, não é? Concordo. Eventualmente até pode estar dentro do sistema. Não... Acho que todas as possibilidades existem. Acho que não devemos fechar a porta a nada. Sinceramente. Não é, obviamente não me estou a ver amanhã ir concorrer, seja o que for, não é? Não é isso que está em causa. Acho que há fases. Há fases da vida, há momentos da vida e há projetos que às vezes mudam mais do que aquilo que nós pensamos e influenciam mais do que aquilo que nós pensamos. E efetivamente, tu tendo uma comunidade grande de pessoas que te seguem pelas tuas convicções e não... Eu acho que é até verem estes episódios, porque vão passar a cancelar-nos. Não vai nada. Porque é genuíno, não, é transparente, não se está a esconder rigorosamente Também há quem nada, genuinamente acho que o problema em Portugal é a comunidade cigana. Pronto, tudo bem. Epá, E merece ser cancelado. merece ou não merece? Não sei se merece ou não, percebes? Eu acho ridículo. Mas, às vezes às tantas calma, porque vem ao crime de ódio racial, ok? Aqui acaba por ser um Isto é uma questão de direito humano, portanto está out, não é? Legislamos crimes de ódio racial, ok? Sem dúvida alguma, mas... E de género xenófoba, mas eu não quero impor o meu pensamento a alguém só por ser o meu pensamento, não é? Às vezes também tenho que perceber que se calhar aquilo que o outro está a tentar impor é exatamente aquilo que eu estou a tentar impor, percebes? Ao contrário. Aquilo que o outro pensa é exatamente o contrário do que eu penso, mas estar certo e eu estar errado. Percebes? Sim, mas há questões que são... Lá está, se estiver na Carta de Direitos Humanos, à partida... Acho que há questões basilares que têm que estar amplamente difundidas e que toda a gente perceba que há headlines para algumas coisas, não é? E uma das coisas é crimes raciais, é ódios, é discriminações, mas também há outras, não é? Também há direito à habitação, também há direito a comer, também há direito a uma de coisas que no dia-a-dia depois acabam por não... Sabe o que eu acho? Eu acho que toda a gente acredita basicamente no mesmo. Eu acho que a esmagadora maioria da população mundial
acredita que todos temos o direito de ser felizes. E que os outros têm direito a ser felizes, mesmo que não pensem da mesma maneira que nós. Eu acho mesmo que a esmagadora maioria das pessoas só quer existir e ser feliz e que não chateiem nas suas convicções. Só que é criada tanta entropia à volta de... Pois as pessoas estão muito frustradas com o mundo. Certo. E essas pessoas muito frustradas com o mundo às vezes fazem muito barulho. São muito vocais. Certo. Estão muito chateadas, têm muita raiva dentro delas. Eu pareço meio uma hipster. Mas é verdade, sim. eu não estou a dizer que a solução seja as pessoas simplesmente irem para a natureza a abraçar árvores, mas às vezes faz falta a pessoa tirar uns dias, ir para a natureza, deitar-se um bocadinho na relva, respirar fundo umas quantas vezes. Sem dúvida. Porque a maior parte das pessoas simplesmente perdeu este contacto humano que nos torna pessoas, que é o de saber apreciar as coisas à nossa volta. Eu às vezes sinto muita inveja da Chiara, que está simplesmente na relva, ou a olhar para os passarinhos, ou a fazer assim aos olhinhos e a fazer assim ao nariz, sabes? Sim, sim. E ela efetivamente tem o direito à comida. Que muita gente não tem. Estás-te a queixar porque eu não dou carninha cá em casa, não é? Não me queixo nada disso. Também tenho mãos. Exato. E polegares opníveis, Exatamente. ao contrário da tua cadela. Exatamente. Sim, mas sim, eu acho que nós, no fundo, tentamos todos batalhar por um mundo melhor e às vezes estamos tão cansados que estamos mais a batalhar efetivamente do que a tentar. E ficamos em pequenas batalhazinhas que na verdade não interessam para nada. Era como eu estava a dizer há bocado da natalidade em Portugal. Isto é uma batalhazinha que não interessa para nada. Há tanta coisa mais importante, não é? Sim. A gênese de... Concordo, mas também temos de saber ao mesmo tempo, isso é que é difícil, que é perceber que enquanto tu achas que é uma batalhazinha, é legítimo alguém achar que é um assunto que é importante. Era o que eu estava a dizer há bocado. Sim. Mas e isto é que é difícil. Mas acho que a coisa se torna mais fácil havendo plano. Porque havendo um plano, vais ter microtarefas e vais ter microcoisas que vais ter que fazer para alcançar este objetivo do plano, não é? E aí isto encaixa-se perfeitamente. Se o plano enquanto população, vou voltar outra vez à história de Portugal. Se a visão de Portugal é ser um país energeticamente independente até 2030, vamos pôr assim, ok? Eu vou ter microplanos e microtasks que vou ter que cumprir para chegar a este objetivo, não é? E aí sim, são coisas micros que eu vou ter que me preocupar com 1001 burocracias e porcarias e não sei o quê. Mas o meu plano é uma coisa macro, é uma coisa que toda a gente está de acordo, percebes? Para já haver micro coisas, claro. Mas nem toda a gente está de acordo em relação às alterações climáticas, os países não estão todos de acordo relativamente à importância da ação climática. Mas as alterações climáticas não é uma opinião. Mas é no sentido do que é que se faz, percebes? Não é uma opinião do que é que se está a passar no mundo, mas é uma opinião, ou são várias opiniões, de como é que vamos resolver ou não resolver. Porque há países que, literalmente, as alterações climáticas são o menor dos problemas deles neste momento. Porque têm outras coisas que têm de pensar. Países que estão em guerra, não vais exigir à Ucrânia que neste momento se preocupe com o fecho das centrais nucleares, não é? Quer dizer, por uma questão bélica até podes pedir, mas por uma questão de segurança, mas eles não vão estar preocupados neste momento em combater o desperdício alimentar. Eles querem neste momento alimentar a população, ponto. Certo. Se for à custa de produção super, hiper intensiva, estão-se nas tintas, a população tem de comer. Eu não sei até que ponto isso é legítimo, em primeiro lugar. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Eu não sei até que ponto isso é legítimo, estarmos a pôr em causa a saúde de todos do mundo e do planeta porque um país está em guerra, percebes? Eu fiz a mesma pergunta à Flávia, mas a nível dos Estados Unidos, que é até que ponto é que é legítimo um país tomar uma decisão de abrir mais poços de exploração fóssil quando isso afeta todo o resto do mundo. Exatamente, sim. Mais do que estar em guerra, acho que é essa a questão. Porque sim. Países em guerra, eu acho que são aqueles que eles não têm culpa absolutamente nenhuma, não é? Quer dizer, há forças globais que estão aqui em poder para fazer com que tudo chegue a este ponto, mas a verdade é nenhum ucraniano pediu para ser invadido, não é? E isto, a responsabilidade de uma invasão é do invasor, ponto, não é da vítima. Concordo. Agora, claro que há um panorama mundial importante a analisar, mas aqui a questão é, se nem um país que está em prosperidade económica, que é considerado, não sei como, um país desenvolvido, consegue fazer... Estás a falar dos Estados Unidos ainda? Estou, porque se ninguém lhes diz nada em relação... Se nós não conseguimos fazer com que os Estados Unidos não investam em novas explorações de petróleo, qual é a tua legitimidade para pedires à Índia para investir em energia renovável quando estão a tentar que as pessoas tenham acesso à educação? Acho que isso é a única legitimidade de haver fronteiras. Vou dar um exemplo muito básico. Os Estados Unidos produzem muita coisa,
não é? O petróleo que eles vão extrair não é para eles. É para eles e para vender. Não, não é? supostamente é porque querem reduzir a dependência da Venezuela Pronto. e de não sei mais do que. Seja o que for. Eles só existem porque alguém lhes compra coisas. Eles não estão isolados do mundo, não é? Eles, enquanto país, não conseguem ser independentes. Certo? Percebes? Portanto... Há poucos países que consigam, não é? Exatamente. Eles, por acaso, até provavelmente conseguem. Mas é aqui que nós, enquanto Bloco, enquanto União Europeia, por exemplo, podemos ter uma voz e dizer, opá, não assinam, muito bem, acabaram-se as importações de coisas dos Estados Unidos. Acabou. Ou vocês tomam uma decisão que faz sentido para o planeta, ou meus amigos... Mas para isso era preciso a Europa ser autossuficiente e não é? A Europa tem todo o potencial de ser Mas autossuficiente. não é. Então, mas é fazerem, caramba. O que é que João, nós precisamos? nós vemos isso temos na loja... canos de cereais, Desculpa, nós vivemos com todos os bens da Europa. Não precisamos de mais Certo, nada. mas imagina... Mais caro, sem vives dúvida. num mundo Mas vives. mais caro. Sim. E com mais... Calma. Mas a partir do momento em que não dependeres do exterior, também estás-te um bocadinho nas tintas para as tuas balanças comerciais, desvalorizas a moeda porque não te interessa exportar mas coisas. tu vais sempre conseguir, enquanto cidadão particular, mandar vir coisas do outro lado do mundo. Sempre. Devia haver um embargo, ou então um imposto tão grande. Porque senão o que acontece é, há uma proibição a nível de empresas de transferirem bens entre países que queremos isolar, seja lá o que isso significa, mas depois a pessoa vai, tudo bem, se não venderem nas lojas aqui porque não podem importar, eu vou comprar diretamente ao fornecedor. E isto é a nossa questão. Nós temos produtos de inox feitos na Europa que custam 3, 4, 5 vezes mais do que produtos de inox feitos na China. Certo. Nós queremos reduzir a quantidade de produtos que importamos, mas às tantas como é que eu justifico uma pessoa pagar 60 euros por uma marmita reutilizável quando se vende ao lado a 20 euros e não com menos qualidade, muitas vezes, algumas sim, mas muitas vezes vinda da China. E à custa de quê? Pois. Pronto. Mas há um João, custo social nesses preços, percebes? que hipocrisia, nós não fazemos isso na nossa loja. Tentamos. Tentamos, claro, mas não fazemos em tudo. Há coisas que não conseguimos bloquear. Há coisas que não conseguimos, mas o bloquear se calhar nem é a melhor palavra. Acho que... Colocar impostos de importação. É isso. Os Estados Unidos não assinam acordo nenhum. Muito bem. Tudo o que entrar aqui tem um imposto de 100%. E vamos ver se eles conseguem exportar alguma coisa para cá. Reduzem a quantidade, mas aqui a questão é que não vai ser nada democrático porque os mais ricos vão na mesma importar. Porque querem lá saber se o preço aumentou. Mas é uma mínima quantidade. Não, uma mínima quantidade, mas com um valor muito mais alto. Acho que isto resulta muito bem. Acho que este tipo de políticas restritivas costuma funcionar muito bem. Porque as pessoas vão se virar para o outro lado que é mais barato, percebes? Que vai ser mais competitivo. E a partir daqui tu perdeste um mercado, acho que somos 400 milhões, não é? Na União Europeia. Nós, enquanto mercado de consumo, somos muito grandes, embora... Somos grandes porque temos muita capacidade de compra. É isso, embora nós representamos cerca de 9% das emissões, não é? Sim. 10%. Mas enquanto população somos grandes. Somos 400 e tal milhões de pessoas, não é? Continua a ser menos do que a Índia. Muito menos do que a Índia, muito menos do que a China, mas mais do que os Estados Unidos. O dobro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são 200 e tal milhões. São. Não são? Se calhar não são. Se calhar também são 300 ou 400, não sei. Mas eu tinha a ideia que eram 200 e tal milhões, não sei porquê. Posso estar totalmente errado. Mas ainda assim, somos um mercado muito grande que não pode ser negligenciado. E a partir do momento em que diz, olha, entras, muito bem, eu não vou proibir nada. Mas tens aqui uma taxa de importação que, e qual é o limite? Qual é o limite para pôr essas restrições económicas aos países? São países que não respeitam os direitos humanos, então ninguém importa petróleo da Arábia Saudita, não sei bem como. Ou não importas gás natural de muitos países africanos onde... Da Argélia, percebes? Sim. Se nós fôssemos honestos com tudo, era isso que acontecia. Então, nesse caso, tens de ser autossuficiente na tua própria casa, rapaz. Confere. Porque mesmo em Portugal tens problemas gravíssimos de trabalho forçado para a produção de mirtilo e de framboesa, não é? Mas nós estamos a tentar viver um mundo ultra desenvolvido à custa de coisas que não podem acontecer, não é? E o nosso conforto é o desconforto de outras pessoas e é isso que está amplamente errado. Eu estou plenamente de acordo, eu não sei resolver o problema. O problema resolve-se faseadamente. Nunca pode ser de desligar o botão e acabou. Não pode ser assim, tem que ser faseado. Mas tem que se criar infraestruturas para que isto aconteça. Não é admissível que em Portugal não haja uma transição energética feita há 20 ou 30 anos. Não é admissível. Nós estamos há demasiado tempo a pensar nisto, nós temos todas as possibilidades para isto. Ainda isto. assim temos cerca de 70% da nossa energia é renovável. Mas ainda assim importamos 3/4 da nossa energia primária. Certo. Não tem lógica. Certo. Portanto,
O faseado é isto, muito bem, o nosso objetivo é este, micro tarefas. Vamos embora. Agora é preciso fazer isto. Mas isso foi o que se fez com o Global Pact. A questão foi essa. Vieste a fazer muitas legislações de maneira voluntária para conseguir chegar a um ponto que, esperançosamente, isto não é voluntário. vai ser vinculativo. Isto não pode ser voluntário. Acho que neste momento, em termos de alterações climáticas, em que acho que é a China e os Estados Unidos que são os maiores poluidores, né? A Índia acho que vem em terceiro ou em quarto, né? Acho que não é o terceiro, por acaso. Hoje em dia não sei. Sim, é a China e os Estados Unidos, claramente. E a Rússia em termos de emissões? Bom, agora com a guerra provavelmente isso também mudou um bocadinho, não é? Sei lá, já não sei, já não consigo. Mas pronto, se tem China e Estados Unidos, esses são claramente os maiores poluidores. Se estes dois dizem, eu não assino coisíssima nenhuma, tu fazes então muito bem, então sim, não importa coisas. Bastante longe da China e dos Estados Unidos. Mas a Rússia é um país gigante, é o maior país do mundo, mas são pouquíssimos. Em termos de densidade populacional? Eles são mesmo poucos, são tipo 40 milhões de pessoas. São nada. São pouquíssimos. Fazem muito barulho. Sim, fazem, são assustadores. São altos e grandes. Sim, nada contra. E uma professora de pintura russa que adoro. Sim. Mas eu parecia aquela pessoa que diz que não é racista porque tem um amigo que é africano, não é? Aquele amigo que é amigo de toda a gente. Não, mas não é verdade. Às vezes temos de ter cuidado para não cair nestes lugares comuns e nestes. Mas é simples. China e Estados Unidos não querem ensinar isto, estão-se nas tintas para o planeta, não querem saber disto para nada. Muito bem. A partir de agora, para entrar na Europa, vão ter este imposto. E vamos ver o que é que vai acontecer. Porque nós não somos um mercado negligenciável. Não sei se resolve assim. Resolve uma grande parte, porque nós não somos um mercado negligenciável. E se vocês fizerem mesmo connosco? Se nos bloquearem? A tua exportação de vinho do Porto... Muito bem, nós somos 430 milhões na Europa. Mas há coisas que outras partes do mundo consomem tuas que não consegues exportar para a Europa. A quantidade de vinho do Porto que exportas não é só para a Europa, para a América do Norte. Eu estou nas tintas para o vinho do Porto. Não estás, porque representa uma fatia grande do teu poder económico. Eu não vou estar a pôr os interesses do planeta por causa do vinho do Porto, não é? Estou nas tintas para o vinho do Porto. Percebes? Se calhar não precisas produzir tanto. Pronto. Produzes menos. Vendes mais caro. Sei lá, faz o que tu quiseres. Estou nas tintas para o vinho do Porto. Acabem com o vinho do Porto, vinho da Madeira, estão nas tintas para isso, percebes? Isso é um bocado... Sim, mas a curto prazo não, percebes? Porque há pessoas que dependem de... Claro, é tudo faseado. Sim. Tem que ser tudo faseado, mas acho que o caminho deve ser esse. Eu espero que nós cheguemos ao final desta temporada do podcast com tipo 10 ideias concretas que podemos pôr em prática. Isso pode ser um livro. Nós estamos sempre a falar sobre isso, que temos de fazer esse livro. Sim. Quem convidamos especialistas e fazemos tertúlios e tudo mais, até chegarmos a um ponto em que conseguimos dar indicações diretas. Há tanta malta a fazer esse tipo de livros, esse tipo de 10 ideias que vão mudar Portugal, 10 ideias para o futuro, não sei o quê. Verdade, mas tipo, às tantas... Se fizer isso é para o mundo, não é para Portugal. És pouco ambicioso. Não tem a ver com isso. Acho que por convicção é o que faz sentido, percebes? Tá, mas nós não somos ninguém para dar instruções ao mundo. Nem o Trump. Pois, está bem, ele não escreveu um livro de 10 ideias para o mundo. Quem é o Vladimir para andar aqui a fazer guerras com toda a gente? Está à frente de um país que tem um poder económico. Um teve e outro está. Pois, exatamente. Isto é... Nós vamos eventualmente ter episódios que acabem numa nota positiva ou não? Precisamos dormir se calhar mais umas quantas horas para isso chegar a acontecer. Acho que não é este, não. Então, deste episódio tiramos que não concordamos em relação ao voto censitário. Se bem que isso é uma ideia em construção. Minha, pelo menos. Sim, minha também. E sempre temporária, nunca definitiva, porque toda a gente obviamente deve ter direito a isso. Sim. Em teoria. Sim. A questão... Mas também há uma coisa que não foi explorada, só para terminar, que é... Também estamos a dar demasiada importância ao voto. O voto acontece uma vez, X anos, para diferentes... 4 em 4 anos para cada tipo de estrutura. Mas até podes ter um voto diferente, que eu já acreditei muito nisso, hoje em dia não sei. Que é mais uma democracia muito mais participativa, não é? Em que as grandes decisões são todas referendadas, não é? E eu acho que isso pode fazer sentido, por um lado. Por outro, penso, então, mas eu elegi pessoas que estão a pagar-lhe um ordenado. A questão é que não está a funcionar. Portanto, eu sou a favor de teres uma democracia muito mais referencialista ou referendista, não sei como é que se diz. Porque a verdade é essa, as pessoas que eu estou a eleger não estão a fazer o seu papel, então eu quero ter a minha voz direta. Então o que estão a fazer também, não é? Então vão-se embora, não é? Então, mas faz um referendo sobre a destituição de assessores e de deputados e vais ver quem é que vota contra. Pois claro, mas isso lá está, vais voltar ao mesmo dos frigoríficos. Se calhar temos que passar uma petição pública para fazer um referendo. Vais voltar ao tipo dos frigoríficos e do arrumador de móveis, não é? É o mesmo.
Percebes? Então, que receba a frigorífico e depois bate em contra. Pá, A minha solução é ser desonesta. não, não pode ser, não é? Não pode ser. Estou a Não brincar. pode ser. Sim. Mas eu acho que dá muita importância ao voto, de que fazemos de X em X tempo para eleições legislativas, para a presidência, para o que seja, para as europeias. Liga-se muito a esse voto e esquece todo o resto da ação participativa enquanto cidadãos. Tu tens a aplicação da porta, da rua, como é que se chama? Da minha rua. Da minha rua, e tu fazes aquilo, é quase uma gamification para ti. Estás sempre Gosto muito. a tentar avisar à Câmara que há coisas aqui e ali que não estão a Certo. funcionar bem, e as coisas resolvem-se. Eventualmente. Sim, acabam por se resolver. Algumas resolvem-se às 3 da manhã e tu ficas arrependido de ter dito que a canalização da rua estava a cheirar mal porque às 3 da manhã estavam a tratar de canos na nossa rua, não é? Tem que resolver, não? Pois eu vou-vos contar esta história. O João saiu da Câmara porque estava uma barulheira na rua. Disse, mas quem é que está a estas horas, não sei o quê, a fazer não sei o quê? Olhou para fora, estavam a resolver a questão da... Como é que se chama aquela... Não é o sifão, é... Sarjeta. Da sarjeta. Porque o João disse que estava a cheirar mal na rua e que era urgente resolver. E era um cheirito E resolveram às 3 da manhã. E tu não dormiste, eu não dormi e a Graça não dormiu. Foi maravilhoso. Opá. Obrigada, João. Mas efetivamente acho que há esta ação participativa de participar nos movimentos cívicos. Existem imensos movimentos cívicos organizados de resolver os mais diversos problemas. Existem... As juntas de freguesia têm muita ação, Eu quer acredito social, quer muito ambiental. que o poder local é muito importante nestas coisas, porque estão muito próximos sabem os problemas efetivos da população, não é? Sim. E acho que temos que ver isto por camadas, não é? E a maior parte das pessoas nem sequer próximas. sabe quem são os presidentes da junta, nem sequer sabe quem são os candidatos das presidências. Se as autarquias funcionassem bem, o senhor do frigorífico não era necessário, não é? Pois, claro. Perceber os problemas das pessoas, não é? Sim. E tem que haver estruturas que garantam o bem-estar de toda a gente, não é? Dentro da freguesia, não é? Acho que as tantas era juntar as associações da freguesia com a junta, com as igrejas, com as todas mesquitas, as instituições, sim, que têm com as sinagogas, alguma coisa a dizer. com todas as instituições que tratam questões sociais, juntar todas e tentar resolver o problema. Sim, mas tu mesmo na habitação em Lisboa é o que é e é uma coisa tão simples de resolver, não é? E mesmo assim estamos Simples aqui de resolver, não é? Mas... Pá, desculpa lá, é super simples de resolver. Pá, a Câmara de Lisboa tem quantas casas em Lisboa? Sim, a questão é essa, que a Câmara tem muitas casas vazias, não é? E a Santa Casa tem muitas casas vazias. Pá, metade de Lisboa é a Santa Casa. Pá, amigos, não há Sendo que falta usam de casas, também, não há. sendo que usam também as casas para alocar pessoas que estão a ajudar muitas E vezes. não é só isso, é este mito de que toda a gente tem que viver em Lisboa porque trabalha em Lisboa. Calma, João, a maior parte das Não. pessoas só tem emprego em Lisboa. Mas não é isso, se houver infraestruturas, tu podes viver a 20, 30 Está aí que não há. minutos, percebes? É a hora que estava. Olha, um episódio do Carlos que ele dizia isto. Pá, da Ponte Vasco da Gama, e que é um crime ambiental, em primeiro lugar, não é? E porque raio que não se fez uma ponte ferroviária também, não é? Porque aquela malta ali, tu não consegue ser ligada, é porque depois, é o que tu conseguis ligar do Barreiro ao Seixal e ir para o Fogueteiro para ir para a Ponte 25 de Abril, essa linha de comboio não existe, embora esteja lá. Portanto, se tu tens vários sítios à volta de Lisboa onde podes viver mais tranquilamente, sem ser encafuada em apartamentos cada vez mais pequeninos, E mais que eu caros. acho que é desumano, as pessoas parece que vêem galinheiros, não é? Parece que estamos em Tóquio qualquer Também ninguém dia, tem de não viver é? em 300 metros quadrados, não é? Não é isso, mas claro que não, as pessoas vivem onde quiserem, mas tens que dar a possibilidade das pessoas terem sítios para viver e neste momento ou vives em Lisboa ou passas 2 horas por dia no trânsito. Que lógica é que isto tem? Isto não é qualidade de vida para ninguém, não é? Nesse sentido concordo contigo, que é as pessoas têm de sair mais de Lisboa, não é preciso só a gente viver em Lisboa, mas só houver infraestrutura, porque senão é Tem que impossível. haver infraestrutura, porque pá, o Montijo é da Ponte Vasco da Gama, são 15 minutos Estás daqui. com o cabelo muito bonito. São 15 minutos daqui, o Barreiro é 20, 30 minutos daqui, pá, Cascais é 20 minutos daqui, se não houver trânsito, não é? Não é. Almada, quando não há trânsito, tu demoras literalmente 5 minutos a chegar a Almada. Epá, são 5 minutos. Eixo Norte-Sul, estás na ponte, são 5 minutos. Nós aqui à saída de Sim, Lisboa. mas são 5 minutos, percebes? Não tem cabimento nenhum quererem resolver o problema da habitação de Lisboa Sem pondo olhar. casas em Lisboa sem olhar para a periferia de Lisboa com infraestruturas. E se calhar Não é? faz falta desenvolver o resto da periferia, não sei, Claro, não só, mas também com incentivos para infraestruturas. e com incentivos para as empresas se mudarem Claro, para lá. mas, por exemplo, a Oeiras tem muitas empresas, tem muitas sedes de empresas, não é? E tinha o Satu. Pá! Eu acho que vi uma pessoa andar no Satu em toda a minha vida. Exato, foi o Exaltino, provavelmente, não é? É impressionante, não é? É impressionante. Tens o comboio da linha de Cascais, efetivamente,
que funciona até minimamente bem, mas depois estás na marginal e quando queres ir para cima vais com mais a pé. Opa, tu queres ir para o Tagus Park, vais como te sai tu. Opa, é tudo mal pensado, não é? Porque pá, não havia PDMs, não havia nada, as pessoas não pensam, é construir e vamos embora. Pá, e este problema da habitação em Lisboa, se continuarmos a pensar nessa de eu tenho que construir mais fogos, porque construindo mais fogos é que as pessoas vêm todas para cá, não sei o quê. As pessoas não têm ido todas para cá, o interior é lindo e merece ser povoado e repovoado até para combater os incêndios. Exatamente. Fazer com que alguém esteja lá para ver as coisas a acontecer. Porque raio é que alguém quer vir morar para Lisboa quando do Campo Grande ao Saldanha, que são literalmente tipo 1 quilómetro, tu demoras meia hora porque paras em todos os semáforos. Porquê é que tu queres fazer isto? A questão, João, é que isto soma tudo uma grande hipocrisia. E deixo esta questão como mote final. Sim. O que é que nós ainda estamos aqui a fazer? Porque é tudo muito lindo, mas nós, que nem sequer temos de estar em Lisboa para trabalhar, podemos literalmente ir para o Alentejo amanhã. Por que raio é que estamos aqui? Porque ainda não comprámos o nosso monte, em primeiro lugar. Mas isso é só uma questão de vender esta casa. Certo, é preciso que haja interessados para comprar. Se calhar é só baixar um bocadinho o preço e já há interessados. Pronto. Se calhar temos de fazer isso, porque efetivamente não faz sentido. O próximo episódio vai ser gravado do nosso Monte Alentejano, não vai? Não vai, mas se calhar não faz sentido, efetivamente. Mas a verdade é que se tu queres dar boa educação à tua filha, se quiseres ter tudo à tua volta... Não é verdade, uma das melhores escolas públicas do país é em Santiago do Cacém. Eu sei, fui eu que te disse isso. Tu mostraste-me a notícia e desde aí eu estou muito mais descansada em relação a ir para o Alentejo. Eu sei disso, mas efetivamente aqui as infraestruturas são simplesmente muito melhores. E isso é que está errado, porque tu tens de ter as mesmas infraestruturas em todo lado. Pá, eu não tenho que estar... Em Ermidas do Sado há uma linha de comboio. É verdade, sim senhor, mas se eu me sentir mal estou a 20 minutos do hospital, não é? Assim tão mal. Tu e os hospitais? Eu os hospitais aqui tenho que estar perto. Tu vais tipo, vamos de fim de semana a Viseu, preciso saber qual é o hospital mais próximo. Claro. É inacreditável. Não vai eu sentir mal. Mas tu achas que sentiste mal com quê? Tu tens 35 anos, homem. Sei lá. A pessoa tem que estar precavida. Certo. Pá, mas não há essas infraestruturas. Olha, ainda no outro dia estava a falar com a Vanessa porque a avó dela, não sei se foi a avó ou se foi a mãe, teve um problema qualquer de estômago, tipo uma gastrite ou uma coisa qualquer. Foi para o hospital de Beja, que é o mais próximo, embora seja tipo a 45 minutos. Teve lá tipo 8 horas à espera para lhe dizer: não temos especialista aqui, tem que ir para Lisboa. Veio da ambulância para Lisboa para lhe darem um comprimido. Isto é tão ridículo. Epá, como assim, não é? É que assim nunca vais conseguir resolver o problema da habitação em Lisboa. Se calhar nós temos é de, em primeiro lugar, resolver o interior, para conseguir resolver o problema em Lisboa. Exatamente. E eu não digo interior Beja, eu digo interior, caramba, tens Louros, que tem um mundo enorme à tua frente, aquilo é gigante. Mas o interior Beja também. Eu também, mas eu nem digo isso. Mas Beja até nem precisas de ir tão longe, percebes? Tens aqui, pá, tens o Barreiro, tens o Montijo, tens Alcochete. No entanto, vamos fazer um segundo aeroporto em Lisboa. Quando tens um em Beja construído, com não sei quantos hectares já expropriados, já tudo resolvido, aquilo é infinitamente escalável. Se calhar com o dinheiro que poupas no fazer um aeroporto lá, ainda consegues fazer ferrovia para ir até lá, ainda consegues... Não, mas é que não é se calhar, é... Isso é claro. Chega e sobra. Isso é claro, ok? E poupas dinheiro, isso é claro, ok? Só que tu fazes um aeroporto em Beja, que é uma capital de distrito que não tem uma autoestrada a chegar lá, nem tem uma ferrovia a chegar lá como deve ser. Como é que isto acontece? Como é que tu não ligas Beja a Lisboa? Que demora... Então tu continuas a achar que o voto de uma pessoa em qualquer sítio do país é o mesmo? Achas que se o voto de uma pessoa que está em Beja valesse o mesmo que a Lisboa, isto não estava já resolvido? Talvez tivesse resolvido, sim. Achas que alguém gosta de viver sem infraestruturas, a ligar ao resto do país? Claro que não. O nosso método de voto está errado. Sim, está errado, profundamente. Falamos mais sobre isto no próximo episódio. Estamos todos cansados, estamos a precisar descansar. Já nos desviámos muito do tema. Isto acontece. Nós esquecemos que temos aqui câmaras, sabem? Este é um problema. O João não gosta de câmaras durante os primeiros 5 minutos e depois esquece que elas existem. Certo. Vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por terem estado aqui connosco. Falámos de muita coisa, falámos de voto, de direitos, falámos de imigração, falámos de fronteiras, de refugiados, de infraestrutura, direitos humanos, de habitação, tudo e mais alguma coisa. Se não ouviram ainda os episódios com as nossas duas convidadas sobre o qual tivemos a ter esta conversa, vão ver, vale muito mais a pena ouvi-las elas do que a nós estamos só a debater ideias, elas estão a dar-nos informação preciosa, por isso vão ouvir. Esta semana vai-se repetir o mesmo, 2 episódios com especialistas, no caso vai ser 1 na próxima semana,
e depois retomamos aqui a nossa conversa. Por isso, se quiserem ficar ligados a todo este projeto que estamos a desenvolver e a continuar a receber alertas sobre o nosso podcast e apoiar o nosso trabalho, basta subscreverem em todas as nossas plataformas de streaming habituais. Nós estamos em todas, estamos também aqui no YouTube. Deem likes, partilhem e vamos tentar todos juntos fazer alguma coisa por... Vou voltar à frase que tu disseste no episódio de há 2 semanas. Espalhar sementes. Achei poética, João, achei poética. Não. Até ao próximo episódio. É um clichê. Até ao próximo episódio.